Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angola Alerta na sua Camunda News. Estamos de volta quarta-feira para o melhor que se pode ao nível da comunicação e do jornalismo que se faz em Angola. Vamos juntos até perto das 17h10 para lhe contar aquilo que acontece um pouco por Luanda, Huila e, claro está, também Benguela. É verdade que hoje não teremos reportagens de Benguela, mas vamos trazer um trabalho da província da Huila, mais concretamente na sua sede. Estamos a falar da cidade do Lubango. É assim que vamos, continuem a assistir-nos na Camunda News. Saiba que às 20 horas levamos até assim ao ar o noticiário da Camunda News, mas também pode rever em repetição o programa Angola Alerta, como também pode encontrar desde o programa número 1 até a este programa de hoje no YouTube ou mesmo no Facebook. Siga-nos e faça questão de mandar-nos sugestões de reportagens e de situações que acontecem, boas ou más, na sua comunidade, porque é lá onde a alerta é de Angola. Há mais de 10 anos que moradores do bairro do Mundial, em Luanda, sobrevivem sem o abastecimento de água potável. Os mesmos falam num ato de abandono por parte dos governantes, que só prometem em períodos eleitorais, mas o líquido precioso quase que não chega. O que conseguem é acarretar a água de bidões. Em pleno século XXI, o bairro Mundial está em Luanda, na zona do Talatona. O Nildo Vidal e o Joel Makuntima. Vamos ver, aqui, agora, Angola. Alerta! Rio de Belas, Luanda. Aqui falta de tudo um pouco. A delinquência é uma realidade. Mas por ora falemos do precioso líquido. Quem mora aqui diz que nunca viu água potável desde a criação do bairro. Não tem água canalizada do ano que eu cheguei cá no Mundial, em 2012 até 2022. Não tem água canalizada. E onde é que vocês tiram água? Tiramos água na rua de trás, onde aí cartamos água. Todos os dias? Quanto é que custa? O bidão de água está 70. Custa 70 kwanza que nos possibilita todo dia ir lá. De vez em quando, como aí não tem água, não partamos lá embaixo, que vai na Praça Nova. Vive aqui já há muito tempo? Sim, há 7 anos. Nunca teve água? Não, nunca tive água canalizada. Temos muita dificuldade de água, às vezes a água fica muito caro. E dizem que várias vezes disseram que já iam pôr água canalizada, mas sempre, nunca tivemos água canalizada. Sempre compramos água. Onde é que compram água? Aqui atrás de casa, onde nós compramos água. É muito caro? Não, agora sim baixou um pouco. O bidão de água estamos a comprar a 60 kwanza. Antes estava a 70, 80. 100 kwanzas às vezes. Estamos aqui desde 2010. Nunca tivemos água potável, mas só dependemos das cisternas e abastecimento no estante. Não temos água em casa. O bidão é 100 kwanzas e a cisterna 10 mililitros são 18 a 17 mil kwanzas. Não, aqui nunca tivemos água por acaso. Pronto, sempre tem programa, né? Que vai haver água, mas não se vê nada na realidade. É verdade. Para ter água aqui é um problema sério. É sério. Dependemos da cisterna. Praticamente 10 mililitros, está aí à volta de 20 mil kwanza, 18, 15. Não, o povo aqui sofre por acaso. Nem parece que estamos aqui dentro de Luanda. Está mal. Para ter água em casa, dependem dos tanques e caminhões cisternas. O sofrimento é tanto. A falta de água é um dos muitos problemas por que passa quem mora aqui, que diz ter sido esquecido. E a água aqui está muito difícil. Temos também água de 10 mil litros por caminhão, está muito caro mesmo. É difícil, é cansativo, traz dor de peito, é cansativo. A menos eu não estou acostumada a agora carregar água. Gostarias que tivesse água? Qual é o apelo?
Gostaria que tivesse água, que o governo velasse por nós para que nós tivéssemos água canalizada. Também seria mais fácil, um benefício para a população. Nós aqui que já sofremos de dor de ossos, é um problema grande mesmo. Nesse momento está a tirar água para fazer limpeza. Sim, fazer limpeza, tudo de casa, beber, limpeza e tudo. Eu gostaria que as autoridades, né, de competência irem ver na nossa situação para ver que possam nos tratar com mais dignidade, tendo água pelo menos, que é a coisa mais principal. Água é vida, realmente. A ver, bidão é 100 kwanza, 80, 70, é por aí. Qual é o apelo que eu gostaria de deixar? Epa, os que são do direito, né? Para que fizesse algo para esse povo. Este senhor tem um tanque em casa. Vende água que compra dos caminhões cisternas. Aqui há muita dificuldade de água. Que a água é por cisterna. A cisterna 20 mil litros é 10 mil, 19 mil. Quanto tempo é que dura, mais ou menos? Vêm muitas pessoas carregar aqui. Muita gente. Há mesmo muita dificuldade de água. Muita dificuldade de água mesmo. Isso é todo o bairro. Nunca teve água? Não, nunca. Nunca teve água. Só por cisterna mesmo. Todos os dias a dificuldade é esta? Todos os dias. Eu já vivo aqui há 6 anos. Sempre água é da cisterna. E se não fosse pela cisterna, como é que seria? Se não fosse pela cisterna, estava mal aqui. Que está mal mesmo. É que todo mundial é assim. Moradores do bairro Mundial clamam por água potável. Eles dizem que foram esquecidos. Promessa para pôr água no bairro não faltaram. Faltam sim serem cumpridas. Este incumprimento que deixa as populações do bairro Mundial bastante descontentes com a governação. Olhamos para aquilo que as imagens nos dão a ver, o modo de viver da população. Dizer até em viver aqui seria uma ofensa para quem está nesta zona do Mundial. Isto é sobrevivência. Reparem que estão aqui sinais de fontanários de água, mas ainda isto, mesmo que jorrasse água, é da idade da pedra. Em pleno século XXI já não se pode utilizar este modelo de distribuição de água às populações. Estamos nós a reduzir a população a nada, ainda com um modelo arcaico de distribuição de água, enquanto já estaríamos hoje a evoluir para água domiciliar. Mas o que eles pedem é que pelo menos nestes fontanários corressem. É que a estrutura lá está. Quem cabimentou as verbas, quem esteve em frente do projeto, ninguém sabe. Será que foram as barras do tribunal? Foram chamados porque é que não concluíram o projeto? Receberam os valores suficientes para terminar o projeto? Por que o projeto de Água para Todos não chegou a essas comunidades? O bairro Mundial surgiu no ano 2010, segundo se diz, quando houve o campeonato mundial de futebol na África do Sul. Este bairro é totalmente abandonado, não tem asfalto. Nós, na segunda-feira, passamos uma reportagem sobre o Mundial. Não há asfalto, é terra batida, toda ela. Cresceu muito, há muita população. E como vemos, a ausência de abastecimento de água potável para qualquer local em que hajam seres humanos é um atentado à vida humana, é um desrespeito, não é, àquilo que os outros chamam de human rights, direitos humanos. A água é vida, e se ela é vida, as pessoas deviam até ter sem comprar. E nós temos reservas hidrográficas das melhores do mundo. Mas o que nos vale dizer que Angola tem a melhor reserva hidrográfica se o próprio cidadão, autóctone, que nasceu aqui, não tem este líquido próximo à sua casa. Quando estamos a falar Luanda, está a poucos quilómetros do rio Kwanza. Porém, o rio Kwanza tem fronteiras com a cidade de Luanda. Não é à toa que o Oceano Atlântico recebe a água toda que vem do Bié, passando por Malange, pelo Kwanza Norte, Kwanza Sul, e vai escorrer ao Oceano Atlântico. Mas até essa população não tem o líquido precioso. E lá fazemos as contas. Se quem está em Luanda não tem o líquido precioso, como será quem está no Curene, na Huila, quem está no Mochico, no Quando Cubango? Ora, nunca mais. Se há 47 anos, desde o dia 12 de novembro de 1975, andamos neste corre-corre para o mínimo necessário, a gente não consegue ter. Eu não sei se estes indivíduos ficam aí 100 anos, 200, vão conseguir resolver esse problema. Porque isso é o básico.
abastecimento de água, energia e saneamento. E é que não há. Esta jovem diz que cria doenças do peito, sentem o peito a doer, porque colocar adolescentes a transportar bidões de água, a carretarem a água de um lado para o outro, tem mais, em condições de reservatórios deploráveis. Hoje já tem um luxo, é um sinônimo de qualidade de vida, entre aspas, para um cidadão que tem um tanque, um reservatório de água. Coisa que se nós falamos para os outros, de outras latitudes mundiais, vão rir-se. O tanque é para reservar água, para regar isto aqui. É para regar plantas, para lavar viaturas, não é para beber. Mas esta população não tem sequer um tanque, um reservatório. Nós já assistimos em Luanda pessoas que perderam crianças, seres humanos, caídos ao tanque de água. E ainda assim, nós achamos que é normal ter um tanque. Há governantes, administradores distritais ou municipais em Luanda, têm tanque. E ele é governante. Isso devia ser uma vergonha para vossas caras, senhores. Ter um tanque de água é uma vergonha, é sinônimo de pobreza extrema, é sinônimo de má governação. Transportar a água nestes caminhões, brasileiros diz caminhão-pipa, nós aqui chamamos cisternas, enferrujados, os caminhões com material de ferro, que depois vai ficando ressequida, todas aquelas partículas de aço vão se misturar com a água e as pessoas bebem. Essas famílias não têm condições para comprarem filtros para poder filtrar a água. Não há, não têm, nem sequer para comer conseguem. E quando nós achamos que isso é normal, a transportação de água nessas terras tem que ser para regar hortas, couve, repólio, não é? Para lavar estradas, para fazer irrigação de jardins, que nem aquele jardim que de jardim nada tem no Largo Agostinho Neto, tadinho do Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, anda tão triste. Sabe lá por que nasceu em Angola, não é? Porque onde está só há tudo um matagal. Você vai com um fósforo no 1º de maio, é capaz de criar incêndio naquela zona onde está Agostinho Neto. Não há ver, tudo está castanho naquilo. Porque não há. E estamos a falar da cidade. Até para poder regar uma parte daquela não há. Esta população no Mundial vive no fim do mundo. Isto aqui não se pode... Para-me essa imagem, produção, a realização. Isto aqui, nós, sinceramente, ao invés de darmos passos para o desenvolvimento, estamos a regredir. Nós não estamos a chegar, estamos distantes, estamos aí na picada para poder chegar à estrada, como eu já tenho estado a dizer, do desenvolvimento. Muito longe. Isto aqui, senhores, fizeram isto? Se nós fizermos uma investigação séria a isto, finalmente também não falam, os administradores não falam, vamos calcular que é capaz de gastarem 1,5 milhão ou mais para justificarem a feitura disso com grades, não é? Isto até parece que estamos numa fazenda, que é um reservatório de água para abastecer os porcos, não é? Os, como é que chamam? Patos, as galinhas, a capoeira. Parece que, mas não, aqui colocaram mesmo para o cidadão. Senhor, vocês acham que o governo mesmo assim, querem ficar mesmo a andar em Angola porque nós estamos a governar? E a administrador dá-se luxo, vem com fato e gravata, com uma tesoura para cortar, para inaugurar isto aqui. Isto, pelo que se vê dessa estrutura, não há sinais de ter jorrado a água. Agora, senhores que governam e que estão a combater a corrupção, já foram fazer um check balance, né? Já fizeram um inquérito, já chamaram quem eram os indivíduos, porque o partido é o mesmo, não é? Quem eram os indivíduos que estiveram ligados a esse projeto, se o dinheiro saiu ou não. A PGR já puxou a ficha para saber por que a população do Mundial não tem abastecimento de água. Estamos a falar do Mundial, o Rangel está assim, o Sambizanga idem. Há zonas da Baixa de Luanda que não têm abastecimento de água. Ou seja, isto é uma vergonha tal. Quando eu disse que é administrador, também há governadores que têm tanques de reservatórios dos seus quintais. É uma vergonha, meus senhores. Em pleno século XXI, não se pode admitir isso. Pode tirar essa imagem que eu quero continuar a falar do que estou a ver aqui desta miséria. Falta de água no bairro Mundial. E vê-se mesmo Mundial deplorável. As condições das habitações denotam a pobreza, a miséria do nosso povo, a precariedade. E olha-se no sentimento de cada um deles, como quem diz, estamos abandonados. Só precisam de nós em época eleitoral, só para votar. Um dia esse povo vai ficar saturado, o que a gente não quer, porque a saturação acarreta consigo outros problemas e nós não queremos isto. Olha para aqui, parece uma zona de guerra, não é? Uma criança que circula aqui, eu que já vim do interior, lá do Kwanza Norte, cheguei para Luanda, gostava de ver algo diferente, e não pior do que a zona de onde eu vim, não é? Que na capital ainda assistimos essas imagens tristes, a falta de água. Isto depois o que é que dá?
prejuízo aos cofres do Estado. Que eu já tinha dito aqui no programa que empresas de telecomunicações, empresas de energia, empresas de água no mundo são as empresas que lucram muito dinheiro. Estas empresas para o Estado deviam dar retorno. Um funcionário da EPAL, um funcionário da ENDE ou da Angola Telecom não seriam um funcionário quaisquer. Deviam ser técnicos qualificados e, se é que temos esses qualificados, deviam ganhar satisfatoriamente bem por causa das receitas, e os prémios viriam em função da produtividade que dão. Porque nós consumimos todos os dias comunicação. Consumimos no sentido figurado, consumimos, utilizamos os dados, os telemóveis, falamos, mandamos mensagem, tem custo. Depois a água, bebemos, usamos lá. A energia é idem. Então, daria muito dinheiro retorno, empregaria muita gente. Nós, em Angola, pelo facto de não termos uma rede de distribuição de energia muito vasta, isto daria com que empregasse muitos jovens. Deixariam de fazer os cursos de ciência econômica e jurídica. Não é que não sejam importantes, são, mas estão exagerados. Deixariam de fazer cursos de ciências humanas, que são exagerados, deviam ser reduzidos. E fariam cursos práticos nessas vertentes. Jovens seriam fiscais de cobrança de energia, fiscais de cobrança de água, não é? Irem porta a porta para fazerem os contadores. Como é que se cobra a água em Angola por estimativa? Oh, meu Deus do céu, fala sério, mano, qual é? Por estimativa. Não é? O senhor tem lá o contador, está há 6 meses, não está naquela habitação, mas vai ter que pagar porque consumiu. Mas consumir como as torneiras estão fechadas. Nem sequer tem isto. Eu também não sou apologista, nem sou a favor de que se dê a água de graça, porque temos que rentabilizar. Isto daria muito dinheiro. Colocar a água aqui não pode ser de favor, as pessoas podiam contribuir. 1.500 mensal e tens água todos os dias, é muito dinheiro para o Estado. Entra para os cofres do Estado. Aí podíamos alocar essa verba para a construção da habitação. Sequer para as pessoas passearem, que é incrível, né? É uma cidade que nunca anda parada desde que Diogo Cão andou a passar por aí. Então nós olhamos para isto aqui e não nos engrandece em nada. Depois o que é que isso vai dar? Empobrece as famílias que têm que pagar mais de 50 kwanza por um bidão. E um bidão nem sempre satisfaz um banho de um adulto, precisa de mais, em alguns casos. Depois cria aquela máxima que temos estado a ver, a luta das equipas da EPAL, que tem que ver com contrabando. Aliás, há figuras ao nível da EPAL que nós já apresentamos em programas, que estão metidos nessa máfia da água, que fazem cortes. Há equipas de estrangeiros que andam metidos nisso. Isso depois cria contrabando. Depois há especulação. Há os especuladores que aproveitam. Porque só acontece especulação quando o sistema governativo da gestão não atua na melhor forma possível. Então há especulação. O indivíduo vende esta cisterna a um preço especulativo. Ou compras ou não. Ou queres a água ou não. Agora, eu não vou esperar o governante até daqui a 5 anos, quando vier no meu bairro para resolver esse problema, e eu passo a sede, passo fome, porque não consigo lavar os alimentos. Depois surgem outros problemas. As doenças diarreicas, não é? As malárias, as hepatites B, etc, etc. Muitas doenças decorrentes da água que bebemos, doenças de sangue. E muitas vezes o governante só está preocupado em colocar o hospital, não está preocupado em fazer um diagnóstico para saber, mas por que se morre tanta gente no Mundial? Provavelmente o problema está na qualidade da água. O produto que é colocado lá nos chafarizes pode não ser apropriado. Provavelmente é falso. Quem é que controla isso? Quem faz a expensão que aconteceu em 1980, no período do Partido Único, do monopartidarismo? Ninguém faz. Quem é que faz a expensão? O inspetor também é micheiro, o inspetor também leva mais um bocado de dinheiro dele, depois lá vai anotar, contar uma situação no Zango, que nós estamos a tentar investigar de uma escola, só para trazer aqui a colação, para vocês perceberem como é que isso anda tudo a papas de acalume. Uma escola que o número de alunos devia ser 45. E eu já tinha denunciado isso, lá no Zango. Mas isso acontece também no 1º de maio. 45 alunos que já é o excesso. Deviam ser 30 a 35. E lá a diretora e tal, pais daqui vão pedindo para ali, lutaram a escola. Resultado, na sala estão a dar 70 a 72 alunos. Tem adultos e adolescentes a estudarem no mesmo sítio. Lá, vão no Zango e vão constatar isso. A escola do Zango. 1º ciclo e 2º ciclo de ensino secundário. Estão lá as crianças e os adultos, porque querem estudar, estão apertados no mesmo horário, no mesmo turno. O que é que isso deu? A expensão, bendita a hora que a expensão chega. Porque houve um conluio com a comissão de pais
e a direção de escola. Não tem abastecimento de água, nem para a higienização, nem para os professores tomarem a higiene normal, não é quando lavam as mãos por causa do giz, não é isso. Mas menos mal, a expensão chegou, alguns encarregados pensaram, agora é essa que a diretora vai assumir tudo aquilo que andou a fazer aqui na Gazar. Constataram a situação, radiografaram o mal que tem, foram ao gabinete da diretora, quando saíram todos a sorrir. Já pode imaginar o que aconteceu. De lá para cá, continuam as enchentes, nós estamos a preparar um trabalho para isso, estão as enchentes das turmas, superlotadas, a expensão, isso é para trazer o quê? Que o próprio inspetor aqui da EPAL também vem, depois recebe um cadinho, ele já está para os 215 que recebe, não é nada, se receber 800 mil aqui já está a fazer cálculo, vou comprar um rabo de pato, vou meter a fazer rock São Paulo, então vou meter São Paulo que colo, vai me dar 7 mil por dia, tem 100 e tal mil por mês e tem a minha vida resolvida. E esta terra anda assim, né, desgovernada, na maior situação. O bairro Mundial é este, o retrato. Eu quero essa imagem, realização, voltem-me só a imagem da senhora. Quero mostrar um outro detalhe deste comentário que eu estou a fazer da questão da água. Da senhora que está a tirar ali no poço, né? Poço é termo bíblico, não é? Vai fazer no reservatório, que chamamos aqui de tanque. Este aqui, ok, quero essa imagem. Obrigado. Reparem que pintaram. Nós não damos conta porque é que morremos. Muitas vezes, não, o primo João, é o Johnny que me enfeitiçou, porque eu ontem comprei um tênis diferente. Não, Macundima. Não, muitas vezes não. Olhem para aqui. Pintou, sabem que a tinta leva verniz, leva diluente, tem produtos químicos. Pintou para dar uma qualidade na tampa que vai fechar aqui. Isto é ferro e enferruja, como é óbvio. O ferro com a água tem um contacto depois que vai criar, se podemos considerar corrosão, não sei se é esse o termo, e vai, como podem ver, o verde já começou a desaparecer e começou a ter a forma do ferrugem. Estas partículas da tinta e o ferro vão caindo ali na água. O que acontece? A senhora vai tirar essa água com balde, vai meter no reservatório, aquilo repousa, dá a sensação de que ela está limpa, porque essas pessoas não têm condições, vos garanto, de meter desinfetante, de meter um produto que também é caro para tentar minimizar e fazer a filtração. E a pessoa bebe. Bebe hoje, bebe amanhã, com exceção depois. Não tem alimentação, tem comida, come arroz branco com pão burro, não é? Porque ainda o que aparece, porque quem não tem que ir ao lixo. É o que se está, já estamos a falar de Luanda. O país real é este. Come isso depois, lá, para meia-noite, depois da manhã, tu bing, é caixão, mais um angolano que se perde, por conta de que incompetência governativa. Porque se tivesse água canalizada, que vem de tubagem, organizada, filtrada, técnicos da EPAL, que existem muitos bons, estariam a trabalhar, a ganhar bem, que não precisavam juntar 6 anos para comprar uma viatura, com 2, 3 meses compra uma viatura, compra uma casa, viaja, ganha bem, trabalha bem, está satisfeito. Não, temos lá gente a fazer greve e a situação vive-se assim. Prontos, esta é a nossa Luanda. Já deu. Bairro Mundial, não tem água. Meu povo, isso não é fácil, não é difícil. Luanda. Olha, continuam a se assistir um cenário triste de adultos, jovens, adolescentes, nas filas para ter acesso a uma dose ou 2 da vacina contra a Covid-19. São filas atrás de filas. Vemo-los em quase todos os espaços onde há Cacoaco, o Lengo, Paz Flor, Zona do Benfica, Zona central de Luanda, particularmente ali no Zingambande, onde está a biblioteca distrital do município de Ngombota. Não há um distanciamento que se preze para o contágio da Covid não acontecer, porque estão todos próximos e amontoados. O Angola Alerta fez uma ida até a Ngombota, na zona do 1º de maio, na biblioteca distrital da Ngombota, para ver como os angolanos sofrem. Uma fila que sai quase da escola Zingambande, no portão principal, até a entrada daquele mercado considerado chamavo, que em Quimbundo é chão de terra, chamavo, o chão de barro, que muitos quase não sabem o que significa chamavo,
que era ali um mercado, de onde veio o famoso histórico daquela situação que aconteceu com o livro do grande escritor, que nós o consideramos dos melhores que tem em Angola, Oscar Ribas, escreveu de alguém que apanhou dinheiro perdido e perdeu a visão por não ter dado dinheiro. Essa é uma outra história que um dia eu vos conto, a questão do chamavo. Mas o que vamos falar é da Covid. O problema é tão grave que a população sofre. Jovens sem emprego, uns empregados abandonam as salas de aulas para os estudantes, as senhoras deixam o trabalho, passam filas, horas, minutos, em pé, à procura de uma dose da vacina. Tudo por uma obrigação governativa. O Nildo Vidal e o Joel Macuntima. Agora, Angola. Alerta! Desde a altura que saiu o decreto presidencial que obriga as pessoas a tomarem a vacina sob pena de não frequentarem locais públicos, o número de pessoas nos postos de vacinação aumentou. Maria Andrade, por exemplo, veio do Zango 3 para tomar a primeira dose da vacina. É muito distante porque lá está cheio. A demanda é muito. Aqui também está cheio. Não, nem compara. Lá está muito, muito cheio mesmo. Preferi mesmo sair de lá para vir para cá. Gastou muito dinheiro do táxi? Gastei. Quanto é que gastou, mais ou menos? 1.500. Até voltar vão ser 3.000. Para se tiver mais sorte, né? Encontrar alguém que tiver a baixar o preço do táxi, não sei, né? Não sabe que horas é que sairá daqui? Não sei, pela população que está aí dentro, não sei, porque também a bicha está andando muito devagar. Vai aguentar aqui a fome, sol, poeira, sem ter ideia de mais ou menos quando é que será atendida. E eu tenho um problema de atenção alta, por isso também estou aqui a pensar para não ficar um bocadinho mais acelerada. Seria bom também se eu fosse atendida com mais antecedência. Veio do município de Kazanga para mim, veio apanhar a vacina. Já está aqui há muito tempo? Cheguei quase há pouquinho. E como é que está o processo? Está muito cheio mesmo, está muito cheio. Agora só não está dando conta se a bicha está andando ou não. Corre o risco de passar o dia todo aqui? Corre o risco mesmo. Eu venho do município de Viana. De Viana, aqui para a cidade, para tomar a vacina da Covid-19? Exatamente, para tomar a vacina da primeira dose. Por que é que saiu de Viana para escolher este posto? É porque em Viana mesmo a enchente está demais, muitíssimo. Não dá mesmo para nada. Há pessoas que praticamente estão a dormir lá, então não está a dar certo, porque a bicha está demasiadamente cheia mesmo. Mas aqui também está cheio? Aqui também está cheio, até vejo que aqui está cheio, mas lá é pior do que aqui. Aqui também a enchente é demais, mas estamos aqui a aguentar. De onde é que vem? Palanca. Do Palanca para este posto para tomar a primeira ou a segunda dose? A primeira dose. Por que é que saiu de Palanca e escolheu este posto? Porque eu sinto mais próximo de casa. Eu sinto mais próximo para casa. Já chegou há muito tempo? Há uns 40 minutos. Há muita gente, vai suportar até ser atendida? Vou. Tem muita gente, mas vou aguentar. Porque tem pessoas que em Viana, Bela, estão a passar a noite na rua, né? E eu estando próximo de casa, prefiro aguentar, bicha, está cheio, nem que for 18 horas eu vou aguentar. Fome, sol, poeira? Muita poeira, estou aqui a inalar poeira, sol, mas dá para aguentar. E fome. A pergunta que não se cala: por que é que só agora muita gente decidiu apanhar a vacina? Decidi tomar a vacina agora porque estava com problema de tensão alta, estava doente. Então disseram, quando a pessoa está assim, agitada, tensão alta, então é melhor não apanhar, não sei o que. Ficamos receosos, não é? Agora sim que eu me sinto já bem, né? Disseram, não, quando você sente que já está calma, a tensão está no normal, no 13, pode ir apanhar. Por causa da enchente, há uma necessidade de se aumentar os postos ao nível de Luanda? Porque também começaram a abrir os postos tarde. Começaram a abrir muito tarde mesmo. Só agora que eu ouvi dizer que no Porto meteram a dia, parece ontem ou anteontem, meteram a dia um posto. É por isso que está se enchente.
E agora estamos a ouvir a dizer, né, por certas pessoas, não é, que não vamos entrar nos supermercados, não sei o quê. Mas já deram uma data, que é dia 15. Como é que já estão a fazer pressão para as pessoas não entrarem? Quando a pessoa dá uma data limitada, então compra até lá, não é assim? Não de repente a dizer que já não pode entrar no supermercado do nada. Ao domingo de serviço, também estou a chegar agora, sou obrigado mesmo a apanhar a vacina, porque lá também vocês estão a me pedir. Se eu não apanhar a vacina, não vou trabalhar. Se não fosse por isso, não teria apanhado? Não teria não apanhado. Não ia apanhar mesmo, porque eu não queria mesmo apanhar essa vacina. De princípio, né? De princípio não tivemos a dar muito valor, mas agora o povo, ou então o pessoal está a ver que está a ser mesmo obrigatoriamente, porque estão a dizer que se não tomarmos a vacina nem nos táxis, nem nos autocarros, teremos acesso. Se não fosse por isso, não teria apanhado? Mas é claro que poderíamos ter tomado. Sim. Passa o dia aqui, muito sol, poeira, fome, não sabe que hora será atendido. Olha, estamos aqui praticamente, há pessoas que aqui chegaram às 5, até agora ainda não foram atendidas. Mas estamos aqui a aguentar o sol, a fome, a seca. Estamos aqui a aguentar, não sabemos que horas é que vamos sair por daqui. Uma vez que é obrigatório, né? No serviço estão a pedir. Está a ser obrigado, estamos a ser obrigada a apanhar a vacina. Se não fosse por esta obrigação, não teria apanhado? Na mesma deveria apanhar. Na mesma deveria apanhar. Há uma necessidade de se criar mais postos para evitar enchentes? Exatamente. Tinha que ter pelo menos nos campos, né? Nos hospitais, que é para diminuir a gente, né? Tem muita população, é muita gente na rua, que é para apanharmos a vacina. Cidadãos em Luanda percorrem distâncias para apanhar a primeira dose ou a segunda da vacina. Por exemplo, no posto instalado na Biblioteca Distrital de Ngombota, para além de outras localidades, acorrem pessoas do Palanca, Viana e Zango 3. Passam horas expostas ao sol, poeira e com fome para tomar a primeira dose da vacina. Nós vamos continuar a acompanhar esta situação nos poucos postos de vacinação que existem em Luanda, mesmo até em Angola, mas estamos a olhar particularmente para Luanda. Os postos estão bastante reduzidos e nós vamos continuar a falar dessa situação porque olhamos com muita tristeza a maneira de como são humilhados os angolanos. É uma humilhação mesmo porque julga-se que Angola teria condições com pessoas vocacionadas, experientes, ouvidas várias sensibilidades, de fazer melhor do que esta vergonha que gira pelo mundo. Parece que há uma tendência em Angola de que quanto mais tiverem pessoas num local em que se está a trabalhar, arrumadas, quer no hospital, no banco, não é? Acesso ao emprego, é sinônimo de trabalho. Errado. Isto é sinônimo de incompetência, ingovernação, falta de visão, de gente que estudou à meia-noite e sem candeeiro sequer para ler bem os contextos que o mundo ensina ao nível dos livros. Não é possível acreditar que as pessoas que se dizem governantes fazem passar os outros a esta miséria. Isto é miséria governativa. Não se pode tirar o povo que mal tem o que comer para gastar o pouco que tem por conta de uma vacina. Ouviram bem o que os interlocutores disseram? Só acorreram a maior parte deles aqui porque tornou-se um imperativo obrigatório na lei. Senão as pessoas não iriam. Muitos não iriam. Mas eu digo que tem que se apanhar a vacina. Mas as pessoas tinham muito tempo, por que não foram? Os angolanos são os mesmos. Ninguém está a apanhar 3 doses ou 4 ou 5 doses. Não, são os mesmos. Se fosse antes ou agora, isso menos importa. Menos importa porquê? Porque no princípio as pessoas, cada um é livre de achar se pode apanhar a vacina ou não. Nós não atingimos sequer o nível dos países da Europa ou da América, ou América do Sul, do Norte ou do Centro, que tiveram números incalculáveis de mortes. Ora,
Por que agora estamos tão preocupados com a vacina se nós não tivemos preocupados com os testes? Parece-nos aqui que há um negócio escondido no meio disto. Como é que essas pessoas são obrigadas a ter a vacina enquanto devíamos, a primeira obrigação era testar para saber qual é o estado serológico de cada um? Quando um ministério vai a uma escola, uma comissão multissetorial, que tem 1.500 alunos, faz testes a 45 alunos, detecta 2 casos positivos, é prova de que é evidente, ou mais do que evidente, que tem que se testar todos os alunos. Sabe o que fizeram? Foram-se embora. Abandonaram os alunos, concluíram com os 2 testados, o mínimo que deixaram é recomendações. Usem as máscaras, lavem as mãos com água e sabão, usem álcool em gel. Oh, meus senhores, vamos deixar de brincadeira. Então, se eu tenho 1.500 alunos numa escola e testei 40, 2 são positivos, é prova mais do que evidente que esses 2 já devem ter passado contágio a colegas, porque até antes de serem testados, tiveram contactos na porta, com o livro, com a folha de presença, porque sabemos qual é o modelo de como se ensina aqui em Angola, particularmente com escolas estatais. Sabemos da condição, estou a falar de escolas de Luanda que passaram por esta situação. Ninguém o fez. Já falei dos mercados, já falei dos autocarros. Então, por que nós não fizemos testes massivos? Sabem por quê? Porque podíamos saber o número real de quantas pessoas têm a Covid. E sabendo disso, Angola teria números muito altos, não só daria improdutividade ao governo, por causa do número e do não controle da pandemia. Segundo, nós não receberíamos vacinas grátis. Tínhamos de comprar. Porque quanto mais números você tem da Covid, não te dão vacinas de graça. Tens de comprar. Nós estamos a esbarrar os números para depois ter vacinas de graça. E lá vão vir dizer que não. Tivemos um custo no orçamento geral de X milhões porque gastamos com a Covid, custos operacionais. Custos operacionais ao ovo. Vocês gastaram, estão a comer dinheiro. Na comissão multissetorial a gente está a ficar rica. Em contrapartida, tem aqui cidadãos a passarem mal. Perdem emprego, muitos deles são obrigados, se não terem esse teste, não vão trabalhar. Se saem do trabalho, há improdutividade, o país não avança, nem sei se isso é um país, isso é apenas uma terra onde vivem algumas pessoas, porque o país não é, num país não funciona assim. Eu não vi em nenhuma parte do mundo essas filaradas todas. Deixa-vos dizer mais. Se a poliomielite é porta a porta, também é vacina, por que nós não utilizamos o método? Já que o governo quer mostrar que é um pai bom, é uma boa mãe, é uma pessoa de bem-estado, né? Não é o governo. Está para o bem dos angolanos, como é que a ministra diz? As vidas dos angolanos não se compram. Tem razão, senhora ministra. As vidas dos angolanos não se compram. Mas há muitos de vocês que estão na comissão multissetorial que andam exatamente nesta rede aqui, a situação a nos darem rolo, a pensarem que nós estudamos com livros ao contrário, ou não fomos à escola, não fazemos conta, não assistimos também como é que nos outros países se processam. Se é de lá onde veio a pandemia e é de lá onde começou o maior número, nós copiamos, sabemos, trocamos experiência, também podemos fazer isso na nossa terra. Por que não se faz o mesmo método da vacina da poliomielite? Mas o Guito também estás a ser muito exagerado, acho que não deve ser assim, o Guito tens que saber, Guilherme, que a vacina da poliomielite tem outros contornos. Ok. Se a questão é que não se pode ir porta a porta, deviam fazer aquilo que a diretora de saúde no Lubango está a fazer. Distribuam, façam descentralização nos centros de saúde. Primeiro daria até um certificado de competência ou incompetência para pedirmos a pulsação de como estão os centros de saúde. Deviam emitir essa comissão multissetorial. Todos os centros de saúde e hospitais municipais, comunais, distritais, centros de testagem da Covid ou de vacinação. E aí podíamos perceber, ao menos assim o cidadão não viria nesses aglomerados, vir do Palanca para vir apanhar uma vacina que você nem sabe se vai apanhar ou não no 1º de maio. Gastar 1.500 kwanza para chegar ao centro. Quem é que paga esse dinheiro? A comissão multissetorial devolve o dinheiro. Esta cidadã com 1.500 sabe qual é a magia que faria durante a semana para os seus entes, para os seus familiares? Eles aqui têm que beber a água, compram. A comissão não oferece a água a ninguém. E temos muitos rios. Olha, falamos agora do Mundial. Ninguém dá-lhes nenhum prato de comida. Essa enchente que vocês estão a ver é no interior do campo. É um parque até de estacionamento que está ligado a um Zingambande, a escola, e a escola 22 de novembro. Não é? A escola que eu vos disse do PIME que vamos fazer é essa que está aqui. Temos que trabalhar nela. Está aí.
Aqui, esta é uma parte de uma escola contraplacada que está aí, não contraplacado, como é que se chama? Tem um termo, realização. Bem, enfim, como é que chama aquilo? Pré-fabricado, é sempre pré-fabricado? É pré-fabricado, exatamente. Essas pessoas estão aqui fora a fazer, a escola que eu vos disse é essa, que tem 4 orçamentos, a escola até hoje não terminou, não sei que dinheiro é que precisa para essa escola terminar. Essas pessoas estão aqui nesta fila, vão entrar ainda para dentro do pátio à espera da sua vez. Quer dizer, o polícia que tem tanta coisa a fazer para bandido, para gatuno, o polícia tem que estar aqui a orientar pessoas para entrar. Enquanto que esse trabalho não seria de polícia, seriam de instituições vocacionadas, os escuteiros de Angola, os escuteiros toquistas, seria a ADECO que fazem o trabalho, outras instituições, não é, que devem fazer este acompanhamento e não tirar a polícia, que teria um trabalho mais de olhar para os bandidos, para os gatunos que andam, e essas pessoas ficam aqui. Ou seja, nós devíamos transformar os centros de saúde, quando digo nós, Angola, do ponto de vista da Comissão Multissetorial, os centros de saúde, os hospitais, ter lá um posto com as equipas da Covid-19 para vacinar. Isso desconcentrava e colocava as pessoas mais relaxadas. As pessoas iriam na medida em que vão sentir que o espaço está vazio. Nós vimos na Pós-Flor Continua, em função disso estão a aparecer testes falsos, estão a aparecer cartões de vacina falsos, estão a aparecer burladores, estão a aparecer intermediários a fazer isso. Por onde há desordem, surge isso, senhora ministra. Onde há desordem, senhor secretário de Estado, surge esta situação. Não vale a pena dizer que os angolanos são oportunistas em função da desordem do governo. Se isso estiver organizado, ninguém faz isso. Agora, não façam isso com os angolanos. Mães, filhos, eu ouvi de uma escola que os alunos a próxima semana estão proibidos de entrar à escola sem terem o cartão de vacina. Mas que é isso, Mano, qual é, cara? Fala sério. Isso não pode ser. Não pode entrar. Durante esse tempo todo deixaram, agora estão a dar esse imperativo. Lá a ministra deu uma entrevista na televisão pública de Angola e disse que quem chegar de Luanda, de fora, vai ter que pagar quase 30 ou 35 mil para o teste, não é? Para poder entrar no nosso país. Esta é uma regra mundial, mas o valor, senhora ministra, para aquilo que nós ganhamos, desculpa lá, eu também estou desculpado, é muito dinheiro. 35 ou 36 mil. A ministra, o jornalista perguntou-lhe por que o valor que a Europa cobra é tão inferior. Se a pessoa vier da Europa ou de uma parte do mundo, faz o teste lá, 24 horas chega aqui em Angola, por exemplo, para a Europa, estamos a falar de Espanha ou Portugal, são 8, 7 horas, Brasil 8 horas, se eu já fiz o teste lá, chego aqui, era entrar. Então você não confia nos teus parceiros que te ofereceram a vacina, do cidadão que faz o teste lá. Então se ele faz o teste no país, onde até esse país é que te ofereceu as vacinas e os testes, já não confia, tem que fazer em Angola. Ora, vamos lá ver. Senhora ministra, vai investigar bem. Um teste custa 1,74, 72 euros. Não custa 10 euros, nem 5. É 1,70. Não é aquele valor que a ministra disse de 30 ou de 25, não é? Já não estou aqui bem. Acho que a ministra disse em 25 euros. Não, senhora ministra, não é 25. 35 mil kwanzas ou 30 mil kwanzas para a gente pagar. É muito dinheiro. As pessoas fazem um esforço. Compara um bilhete das nossas companhias aqui. Já é muito caro, é honoroso. Meter essas pessoas assim... Parece... Como é que é aquilo lá dos militares? Recenseamento militar. Quem chega a Luanda pela primeira vez pensa até que são postos de emprego. Há quem já ficou nessas filas. Ficou lá, hora, mano, está a fazer aqui o quê? Aí para fazer, Suguyanga, pensei que é para procurar um cambocando onde dá emprego, afinal nem dá vacina, estou indo embora. Foi, porque pensou que era para emprego. Claramente para emprego podíamos até perceber porque é algo individual, cada um quer satisfazer a sua... Podia ser, agora para vacina. Não, por amor de Deus, não façam isso. Vocês dormem em bons colchões, dormem em quartos confortáveis. Têm que pensar, senhores da Comissão Multissetorial, senhores que governam, que vocês dormem no conforto do dinheiro deste povo. Então façam o mínimo necessário para garantir que esse povo só precisa de emprego, precisa de tranquilidade, precisa de paz, mas não precisa disto. Passar a essa humilhação, isso é uma humilhação. Não pode ser. O nosso povo merece muito mais disto. Se fosse para emprego, tudo bem.
Parece até que estamos em período de guerra, nós estamos a recrutar gente para depois defender a nossa pátria e também para a vacina. Nem deviam obrigar a vacina. Nós não temos números assustadores da morte do Covid. Aliás, ninguém ainda nos convenceu por que a Covid só se fala de distanciamento aqui e nos autocarros mesmo da Tecul, que são do governo, ninguém fala de distanciamento, senhores. Por que não fazem banco sim, banco não? Ou o vírus que vai no autocarro da Tecul é diferente do vírus da escola. Nas instituições onde está, até hoje nos bancos só entra uma pessoa de cada vez, mas no autocarro aos montes, papar a vacina aos montes, não se percebe se desconfinou para quê? No mercado estão lá os montes, passamos hoje pelo São Paulo, a rua Soba Mandume, a rua nova feita lá que também nem inauguraram, e é melhor que nem inaugurem, pessoal nem toda hora a cortar, parece para elogio fúnebre, nem iluminação tem, cheio de gente, as pessoas estão lá. Somos nós que compramos a comida naquelas senhoras. Será que não tem vir? Vai às gasageiras para ver como é que é agazar. Vai para ver o pandemônio que é hoje a renda. Não são as mesmas pessoas. Ou o vírus tem segmentos. Então não façam isso, por amor de Deus. Não façam isso. Olha, vamos dar uma pausa, agora vamos beber uma água e voltamos daqui a pouco. Vamos mostrar a situação da fome no sul de Angola. Até já. Tal da Ingombota, para além de outras localidades, ocorrem pessoas. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste, nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. De volta ao seu programa Angola Alerta na Camunda News. Obrigado a si que está a acompanhar-nos. Não é fácil ter a internet de forma linear e sem interrupção. Sabemos que há um Angosata que pagamos muito dinheiro e até hoje não sabemos onde anda e quem nos vai devolver este dinheiro. Por conta disso, temos a internet intermitente e com muitos problemas nesta terra que chamamos Angola. Mas, c'est la vie, dizem os franceses. O que fazer? Tu banga quebe. Vamos fazer, mas como cantou Eduardo Paim. É assim a situação. Falando da situação, é a fome no sul do país. Diz que chove já um bocadinho nos gambos. Parece com a alegria do povo que sofre na pele e no osso por conta da falta de água e também do capim que não cresce para alimentar os animais. Há muita fome, a população em cesta básica recebe quase nada, há relatos de administradores que roubaram aquilo que era do povo para comer e a população está a morrer. Veja um pouco de uma imagem triste, assim particularmente que não conhece a dimensão do que acontece lá fora. É um vídeo que conta bem como é feita a gestão de uma pequena porção de comida que não é alimentação para colocar ao estômago, só para ter mais um dia feliz. Alerta. Estamos a ver que alguém tira com um objeto, uma jarra de plástico, um pouco de feijão para distribuir em vários pratos. Isto é na Huila.
província da Huila, um dos municípios da Huila, vai distribuindo o feijão. É assim que se vive em boa parte da Angola. Se isso é viver, tiremos isso do mapa ou do dicionário. É sobreviver. As crianças estão alegres porque vão comer pala-pala, fungos de milho amarelo com cheiro de feijão. Porque quase que não há feijão aqui. É cheiro de feijão, servido em pratos de plástico que têm resíduo de petróleo, que criam problemas graves pulmonares. Mas é assim que se sobrevive em Angola. Estes pequenos, entre homens e mulheres, são angolanos, como aqueles que estão no Palácio, como aqueles que estão na Assembleia Nacional. Mas é assim, a mãe tenta fazer uma distribuição equitativa, dá até um exemplo de como se deve governar ao nível da cozinha, mas mesmo assim não chega para todos. Complica. Começamos a sentir que o balde onde sai o feijão, que nos parece ser um recipiente de tinta ou de onde sai a tinta, é utilizado para servir o feijão a cada um. E há uns pratos que vão ficar sem o feijão. Eles só precisam de alguma coisa para comer. Porém, nem de favor precisam. Querem terras aráveis, aí água para plantação e poderem dar tratamento ao seu povo, o melhor que pode. Vê a alegria do pequeno que tem que lamber as mãos porque está ávido de ter um prato de comida. É esta a imagem da Angola do interior. Sobrevive-se. Se Luanda come-se ao lixo, essas populações tentam com o pouco que chega e já chega de forma tardia. Se não invertermos a situação, poderemos ter estes territórios com menos gente. Com a dimensão territorial que a Angola tem, somos poucos para habitar. Amanhã não se assustem que a nossa terra poderá ser tomada por estrangeiros, porque somos tão poucos. Ora, uma das praias de Luanda está totalmente suja, poluída por causa do lixo que vem das valas de drenagem. Valas estas que nós temos estado a passar com o excesso de plástico que é deitado ao Oceano Atlântico, quer por parte das populações, como também da inoperância das administrações e do governo da província de Luanda. Aqui mesmo, ao pé do Mussul, bem aqui no litoral, encontramos este cenário de muito plástico consumido numa terra em que o seu presidente foi homenageado nos Estados Unidos da América por conta do seu empenho na questão do ambiente. Estes resíduos de plástico, segundo a ciência, levam entre 400 a 500 anos para se deteriorar. E enquanto não acontece, eles danificam o meio ambiente. Alerta. Vemos esta imagem triste, muito triste, ao pé do mar. É muito plástico, ou seja, o oceano tenta desfazer-se destes plásticos. São muitas garrafas de plástico. Angola não tem uma política de redução do uso de plástico. Nós usamos pouco o papel e o pano, continuamos a usar muito plástico. Estamos muito fora dos países africanos que já estão a combater o menor uso de plástico possível. Nós usamos muito. Esse mesmo plástico que chega ao oceano, muitas vezes atrapalha toda a espécie marinha. São peixes que acabam por engolir tampas de bidão e este peixe é contagiado ou contaminado, se quisermos, e depois, ao sábado, o angolano tem este peixe na sua mesa para um mufete. E quando assustamos, é elogio fúnebre. No Benfica ou no cemitério do Alto das Cruzes. Esta é a nossa realidade. Triste. Se a igreja não conseguiu acabar com os pecadores, como é que a polícia vai conseguir acabar com os marginais? Eu repito, se a igreja não conseguiu acabar com os pecadores, como é que a polícia vai conseguir acabar com os marginais? Esta frase não é minha. É do responsável da Polícia Nacional. Este responsável chama-se Paulo de Almeida, é comandante-geral da polícia. Falava na cidade do Lubango, província da Huila, em função do relatório dos bispos da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, que chamavam a atenção do facto
de haver uma onda de delinquência no país e com particularidade em Luanda. E a preocupação dos bispos reunidos em assembleia tomaram em deliberação, como é de praxe, sempre que há uma reunião dos bispos católicos, há um documento de chamada de atenção aos problemas da sociedade. Paulo de Almeida, questionado sobre a situação de Luanda, respondeu nestes tons. A nossa equipa, Nauila, Cândido Ngili e Edilson Oliveira, agora. Alerta! Paulo de Almeida, comandante nacional da Polícia Nacional, respondeu à Igreja Católica e até recorreu à Bíblia Sagrada. De manifestar a nossa indignação pelos pronunciamentos de uma alta entidade da Igreja Católica na sua mensagem à Conferência Assiaste. A Igreja é parceira e parte do sistema de segurança pública. Segurança é mentalidade, é educação, é consciência. A Igreja tem uma grande responsabilidade na transformação e no assegurar das mentes, da fé, do respeito. Por isso, a Bíblia criou, ensinou-nos a interiorizar e a cumprir os 10 mandamentos. Para se ter uma vida plena na terra, se a Igreja ainda não conseguiu acabar com os pecados e os pecadores, não podemos pensar numa segurança pública ideal. O número 1 da Polícia Nacional diz ainda: mas não é por isso e por estes factos que perdemos a confiança da Igreja. A polícia não é um motivo de haver mais ou menos segurança, de haver mais ou menos crimes. Não pode ser o bode expiatório dos nossos fracassos, dos nossos incumprimentos, das nossas más realizações. A polícia tem sempre garantido o funcionamento das instituições públicas e privadas. Paulo de Almeida vai ainda mais longe. A polícia é o garante da livre circulação de pessoas e bens, é o garante da realização de cultos, de homilias, das procissões, das vigílias e atividade de evangelização cristã em todo o território nacional. Assegura os atos políticos, privados, recreativos. O comandante-geral lembrou a todos que a polícia já recebeu reconhecimento pelo seu papel de garantia de segurança aos cidadãos. É esta polícia que recebeu do Papa Bento VI o certificado de reconhecimento pela sua segurança a quando da sua visita a Angola. Somos angolanos e tudo fazemos para protegermos e garantirmos a segurança dos cidadãos em Angola, mesmo com o sacrifício das nossas vidas. Comandante-geral da Polícia Nacional e a reação em função do comunicado feito pela Igreja Católica sobre a segurança pública. Só queremos lembrar ao comandante-geral da Polícia, Paulo de Almeida, que em numeração romana as coisas são claras. É Papa Bento XVI, Papa Emérito, e não o Papa VI. Papa Bento XVI. A Igreja é parceira do Estado, como disse, e bem, e tem a vocação da moralização. E deve chamar a atenção, porque os mesmos polícias que estão na rua, volta e meia, são os mesmos que estão de frente às igrejas. E o papel da igreja é moralizar. E aquilo que os bispos tiraram é moral. Agora, um comandante deve tranquilizar e não trazer tons ameaçadores, como nos outros tempos. Aquela maca dos postiços.
Reparem que por conta disso, hoje aconteceu mais uma situação na Avenida Diolinda Rodrigues, em Luanda, ao pé da zona considerada entre a Filda e a Latiangol. Mas estamos a falar do epicentro de um ponto onde está um posto de combustível da Total. Está novo, com pouco menos de 2 meses. Um polícia, reparem, foi baleado mortalmente pelos marginais. E o que aconteceu? Os marginais, gatunos e bandidos levaram a moto do polícia. Sabe-se lá se é justo de conta, se queriam levar a moto ou se estavam frustrados com a ação do polícia. Então, senhor comandante, queremos ouvi-lo mais logo sobre esta situação. A coisa começou com os cidadãos, agora está a parar nos polícias, que são heróis, muitas vezes, no combate à delinquência. Reparem nessas imagens, chegaram até nós na Camunda News. Este é um polícia, estamos a falar de uma avenida bastante movimentada, de Olinda Rodrigues, a ex-estrada de Catete. Estamos a olhar para um polícia, agente da polícia, foi baleado mortalmente pelos bandidos e levaram a moto, levaram a motorizada. Queremos saber da explicação da polícia, o que estará por detrás, qual é, na verdade, a motivação, se há câmaras de segurança, se vão conseguir encontrar esses indivíduos que tiraram a vida a um cidadão, a um agente, que provavelmente, pela farda, estava no exercício da sua atividade. Não estava à paisana, nem nada. Foi disparado. Como vemos, imagens chocantes para quem não aguenta, com muito sangue. Mais um angolano, ao serviço do trabalho, perdeu a vida. É bom que se esclareça e que se encontrem esses indivíduos. Aqui não tem a ver com os pecadores da igreja, senhor comandante. Há que ver esta situação. É triste. E terminamos assim o seu programa Angola Alerta, edição de quarta-feira. Se tudo correr bem, vamos estar juntos na sexta-feira. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Fique bem. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste.